Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice. Estou aqui novamente com o André Oliveira e o Pedro Moura. Mais alegria, pá. Mais alegria. Eu estou aqui Era- novamente. Epá, é uma coisa solene. Vá, bora lá. Não, é complicado, eu continuo a achar as introduções o mais difícil. Então, o tema desta semana é humor livre. Espera, estou a testar esta piada com o público porque estes dois não perceberam que eu sabia que o humor livre já tinha sido usado pelo André. Portanto, não é esse o tema, eu acho que a piada funciona muito bem. Opa, que hilariante, pá. Enganaste-nos. Espera lá, que agora estás-me a tramar com uma branca. Ri para Ri não para chorar. não chorar, Ri pá. para não Fogo, chorar, isto exatamente. pá, não dá, meu. Com o livro da o Maggie Mogg em Amsterdão, na verdade A diz? ideia era ser tudo, não é? Olha que eu não me cingi a esse livro. Não, e eu ia acabar por explicar isso, porque eu acho que no programa anterior dissemos este título, mas que na verdade a ideia era debruçarmos um bocado sobre a obra do Simon Esselman, por isso eu ia já apresentar aqui o primeiro, e leiam por ordem. Ia também mostrar o meu primeiro contacto com estes livros foi através da edição da Mung. Eu desconhecia isto, afinal o Simon Esselman dá-me a sensação que até é um fenómeno, ou pelo menos tem bastante sucesso, pelo que eu percebi depois. Mas eu conheci mesmo com esta edição, que segundo a editora não teve muito sucesso em Portugal. Não sei se porque a maior parte das pessoas já tinham os livros da Fantagraphics ou de outra editora do Simon Esselman, ou por outras razões. A verdade é, e eu irei debruçar-me sobre isso mais tarde, é preciso ter algum estômago para apreciar este tipo de livros. É um bocado, eu não digo isto com presunção, não é tipo, a mim sempre me irritava ouvir aquelas frases, isto é bom, mas se calhar não é para ti, porque não tens capacidades intelectuais para isto. Não diziam esta frase assim, mas era parecido. Não, aqui, a obra do Simon Esselman é aquele tipo de obra que se os meus pais descobrissem que eu lia isto, eu acho que me internavam. E não sei até que ponto, não sei se não teriam razão. Mas pronto, fazer um bocado uma introdução antes de ir diretamente para o livro. Porque enquanto estava a pensar, a debruçar-me sobre como ia começar, lembrei-me de uma história de há muitos anos atrás em que estava a falar da junção de dois géneros, que era o drama e a comédia. E alguém, já nem me lembro quem, sinceramente, durante essa conversa, acabou por se tocar no tema que há temas que são demasiado sensíveis para tu juntares comédia ao drama. E veio, obviamente, a questão da Segunda Guerra Mundial. Não poderias ter um filme, uma história, ou que seja, que fosse uma comédia dramática. E eu lembrei-me imediatamente da Vida é Bela, que Segunda Guerra Mundial, não. O Holocausto. Sim, Sobre a está Segunda bem, o Guerra Mundial Holocausto. não, há muita coisa cómica, não é? A Segunda Guerra Mundial não foi só o Holocausto. Sim, é verdade, é verdade. O alô, Desculpa alô, lá, por exemplo. desculpa lá ser preciso, mas é porque a Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito mais alargada e o que não falta é comédia à volta Tenho a disso. certeza que se não dissesse isso, ninguém tinha percebido o que eu estava a dizer. Não, mas por isso é que eu estou aqui, esse é o meu papel, Gabriel. Exatamente. Não, mas olha, Portanto, já agora, deixem-me só parabenizar o Gabriel pela bebida imponente que ele está. Quer dizer, não é um troca-tintas como eu que estou aqui com um copozinho não, de pelo copo. amor de Deus, Não, e um copo de um requinte absoluto, hein? Sim, Obrigado. Então, um muito. requinte do. Exato. Isso é aquela coleção que vinha com a caras, que ias colecionando de semana a semana. Tu não gostas com os Coleção copos. 10 melhores copos, 10 melhores copos para cocktail. Não gostas com os copos que a Esse minha era o mulher. copo da E Fátima vinha, Lopes, não era? e vinha também com uma pequena revista que ensinava assim umas dicas para bebidas, não é? Põe açúcar à volta. Temos os minutos contados, pá. Mas pronto, eu não tenho ainda paladar para apreciar o whisky, Olha, talvez. isto é que é uma bebida, isto é que é. Hein? Sabes, não estamos a ver nada, Pedro. Então, Chega não mais. estão a ver? Olha. Agora sim, é assim. Ok. Vá. Vamos lá focar. Estava a dizer que realmente usei logo a Vida é Bela como contra-exemplo, mas obviamente que acho que a verdade é que a junção dos dois géneros já se faz há muito tempo e nós estamos sempre a fazer piadas com o tio Shakespeare. Deixa-me aqui introduzi-lo para falarmos um bocadinho a sério, porque foi um bocado pioneiro também na forma como isso se usou. Shakespeare, por mais que as peças fossem dramáticas, sempre teve uns toques de humor, seja no Hamlet,
em que a personagem diz que a mãe casou tão cedo com o tio, depois da morte do pai, que a carne dava para servir como carnes frias no dia a seguir. O Macbeth, que também é uma tragédia devastadora, também tem aquela personagem do porteiro. Há sempre um toque de humor. Mesmo o Romeu e Julieta, a primeira metade da peça é de certa forma uma comédia, e depois a dada altura acontece ali um evento em que se torna uma tragédia. Portanto, acho que os géneros funcionam bem juntos, andam lado a Nada lado de já. spoilers, hein? Ah, sim, pelo amor de Deus. Eles morrem no fim. Portanto, acho que os géneros andam juntos e é interessante a forma também como se têm sido explorados ao longo do tempo. E agora, indo mais a pique aqui para o Simon Esselman, mas ainda parando noutro autor, vou dizer o Simon Esselman e o Chris Ware, apesar de serem muito diferentes. O Chris Ware é aquele tipo de pessoa que às vezes eu estou a ler e rio-me, mas depois paro um bocado e choro em posição fetal no chão. Porque ele tem um lado muito de trabalhar, um lado mais depressivo e melancólico da vida, que ele faz aquilo muito bem, mas também tem um lado de humor que eu aprecio. Simon Esselman é diferente, mas encaixa, é diferente no sentido em que explora isto de forma diferente, mas tem aqui uma série de personagens, isto acaba por ser tiras, de certa forma, são episódios que ele vai contando e que vão tendo algum encadeamento, não é? Mas muitas vezes são uma página, duas, três, ou não muito mais do que isso, em que juntam uma série de amigos que incluem uma bruxa e o seu parceiro sexual amoroso, que é um gato, o mocho que vive com eles, e depois de vez em quando ainda aparece o Werewolf James, que são todos uns janados, não é? E é aquele tipo de livro que tu começas a ler e achas, pá, isto é super parvo, é só parvoíce, é só humor de gansados e drogados, mas a verdade é que começas a notar ali uma certa camada dura, real. Há ali as histórias do Simon Esselman mexem com alguns sentimentos como a depressão, talvez, como os abusos, que começam a entranhar à medida que vais lendo e vais vendo que aquilo é mais do que só meras piadas, e algumas piadas tu questionas realmente se tiveram graça ou não, ou até te sentes mal por ter rido. Portanto, não sei os minutos com que vou, mas como dizia, acho que é preciso ter se calhar algum estômago, não sei, para ser fã. Eu gosto muito, eu fiquei fã logo com aquele pequenino livro da Namner, e depois tenho continuado a fazer a coleção. Parei quer dizer, o último que comprei foi o Amsterdam, até já tinha falado dele aqui no programa, e continuo a ser fã. Há aqui tiras que são realmente muito fortes, mas também mexem com muita coisa que eu acho interessante. Há por exemplo, quando a Meg se veste sempre de bruxa, um dia se decide vestir uma roupa mais curta ou sensual, sexy, e a forma como os próprios amigos que não estavam habituados a vê-la assim a começam a tratar, e a forma como muda e os olhares para ela mudam e como isso afeta, acho que está muito bem exposto. Não há necessariamente uma identificação com estas personagens, porque a minha vida não é assim, mas há um reconhecimento com algumas ações e com alguns momentos, e até uma certa empatia, por muito fora e perturbados que estas pessoas sejam. Até porque a dada altura percebemos que a Meg também toma antidepressivos juntamente com o gato. Portanto, há aqui uma tragédia que uma pessoa vai percebendo e que nos vai tocando à medida que vamos avançando mais. Enquanto no início aquela apresentação parece que é só uma acid trip, é só uma parvoíce, é só para brincar. Depois começamos a ver que há mais qualquer coisa. Portanto, vou passar a palavra a vocês, colegas, camaradas, poetas. Palhaços desta vida. Ah, conheces, boa. Pedro, vai. Não. Queres ficar para o fim? E é um livro sobre o fim, que é para depois ler um tratado. Os pais ler diretamente do blog ou não? É, exatamente. Em voz alta. Eu já tinha lido o livro da Menerde e agora li este propósito aqui para poder falar sobre este universo. Isto é um exercício que o próprio Simon Esselman assume como catártico, não é? Porque ele teve uma infância muito complicada, daquilo que é dito na lombada do livro da Menerde, se não me engano,
A biografia dele estão descritas muitas das coisas que ele passou, que a mãe era toxicodependente e assaltava, roubava. Alguns dos livros que ele tinha em casa que eram roubados pela mãe eram da Fantagraphics, pelo menos isso está escrito, não sei se é brincadeira ou não. E então ele teve assim uma infância um bocado complicada, com contacto com muitas das coisas que ele depois expõe e brinca nas histórias mais para a frente. Claro que é uma pessoa altamente complexa e com problemas de depressões e problemas hoje em dia a nível da sua estabilidade emocional. Ele muitas vezes aparece travestido da própria Meg, portanto, ele próprio muitas vezes veste a pele da personagem. Neste caso acho que não é, mas quando eu procurei no Google Não é, aparecia... eu sei, mas era a única imagem que eu tinha à mão. Ali está apenas travestido, mas ele muitas vezes veste-se da própria personagem Meg. Mas além disso é casado com uma mulher ou seja, é uma pessoa complexa. Aquilo que eu achei logo, para já é o traço, não é? O traço é um traço muito certinho e quase de livro infantil, o que depois contrasta bastante com os temas, que era aquilo que o Gabriel estava a dizer, de temas duros, mas também que nunca se levam demasiado a sério. Mas sabes que isto vem dos livros infantis Meg e Mog, por isso é que ele pega, eu esqueci-me de referir isso, ele pega nos livros infantis que existem da Meg e Mog e depois constrói este universo. Daí talvez lembraste-me agora com essa parte. Desculpa. Não sabia que já havia essas personagens. Não, mas atenção, não é baseado, é apenas uma coisa não. É muito superficial. Atenção. É que assim só me lembro. Ele está... Isso é uma das coisas que é enfaticamente, porque senão parece que é uma espécie de apropriação de personagens e transformar numa coisa diferente. Não tem nada a ver com isso. É uma coincidência de ver essa série e ele aproveitou, digamos, o aspecto mais superficial, são as três personagens. É uma bruxa chamada Meg, que tem um gato chamado Mog, não me lembro. Acho que é Mog, sim. E ainda tem uma coruja, mas tirando isto, ou seja, a comparação entre os três personagens, zero, não tem nada a ver. Não, foi só pela frase do infantil que me remeteu para o universo infantil, onde ele pegou nessa ideia e depois criou o seu universo, que obviamente tinha que ser completamente diferente de um infantil. Para quem leu, não é? Olha, eu não sabia. Mas o que eu discordo é tu dizeres que ele pegou nessa ideia. Ele não pegou nessa ideia, não há ideia nenhuma em que ele pegou. É apenas essa coincidência superficial de ver os personagens. Desculpa, eu não considero que não pode ser uma coincidência, porque ele sabe que o livro existe, que o nome das personagens são aqueles. É só isso, percebes? Quando tu dizes ideia, dá a sensação que ele pegou naquelas personagens e fez uma espécie de variação a partir daí. Ele aproveitou as histórias que queria contar e aproveitou essa superfície, mais nada, não é? Só estou a discordar com o dizer que aproveitou essa ideia. Parece uma coisa. Epá, isso discordas comigo, leva. É que. Bem, acho que não vale a pena estar aqui a discutir isso. Então podemos estabelecer que o Simon Ansel aproveitou a ideia dos outros para criar. O primeiro cisma. O cisma ao vivo. Pronto, ele já tem a bebida, agora é aprender a beber, sem explodir. Nunca se engole um gol quando uma pessoa está a dizer qualquer coisa que é novo. Portanto, aqui eu gosto muito deste tipo de humor, que é um humor afundado na miséria. Aquela casa e aquele sofá e todas aquelas paredes e aqueles ambientes são ambientes profundamente miseráveis. E aqui muitas vezes o humor está na desgraça das personagens, mas as personagens não são particularmente desgraçadas. A Meg, o Mog, o facto, eles têm ali um drama lá dentro deles, mas eles não são desgraçados. Quem é verdadeiramente desgraçado é o mocho, não é? É o Hal. Porque o Hal está em constante sofrimento. Ele partilha a casa com aquelas duas personagens, mais o Werewolf James e os dois filhos horríveis dele, né? Os filhos que são pré-teens e que têm sempre a boca suja de vómito porque estão sempre com drogas duras. Portanto, aquilo está completamente afundado, passa a expressão, em merda. E isso tem muita graça. Pá, tem graça, porque o mocho sofre bastante. Houve uma história que me captou a atenção. O mocho trabalha em telemarketing, portanto também, quer dizer,
A profissão dele não podia ser mais desgraçada. Ele sofre durante o dia de trabalho porque ele ouve a pessoa para quem ligou chamá-lo de todos os nomes, ele nem diz aquilo que acabou de ouvir. Comenta com a pessoa que está ao lado dele, que é uma pessoa que ele gosta, mas ela é tão desgraçada que nem sequer se dirige a ela. No autocarro ou no metro, o gajo que vai à frente dele tem as pernas para cima dele. Ele chega a casa e não encontra ninguém e começa a ver um fumo a vir do guarda-fato dele. Ele abre a porta e está o Werewolf James, mais os danados dos filhos, mais um amigo, o Booger, que é transgénero, se não me engano, mais um urso, numa sauna de Gatorade. E aquilo, o gajo aquilo está tudo nhanhoso, né? Cheio de langonha, porque o Gatorade com o açúcar, aquilo está tudo peganhento. E o Hal diz, então, mas os meus álbuns de fotografias, as minhas coisas. E de repente o urso aparece e curva-se e tem no rabo, em cada uma das nádegas, fotos da infância do Hal, e aquilo acaba com o Hal a ser inundado pelo fumo, com uma cara desgraçada. Isto para mim é profundamente hilariante. Não há uma punchline. Não há, quando tu falas em tiras, não há aquela construção que nós já falámos no último para dentro. Mas é tal desgraça, em cima de desgraça, que é bastante engraçado. Eu também, este Werewolf James e a mania dele dos chapéus de feltro, é hilariante. Aqueles chapéus de feltro que parecem tipo uma coisa com uma concavidade apenas. Este livro é engraçadíssimo. Mas tu vês, por exemplo, que o Mocho, como tu estavas a dizer, é o único, lá está, para já é o único que trabalha, é o único que tem um emprego, seja um emprego miserável ou não. Mas é o único que tem algumas noções, pronto, quer dizer, pelo menos mais ligadas ao vou dizer o que é normal porque me falha uma palavra melhor, que é aquela cena em que o Werewolf James está a fazer uma festa porque o filho tem muito sucesso. Sim. E quando ele percebe que o filho dele está a fazer fotos sexuais e é menor de idade, e a cara do mocho, tu estás a usar o teu filho nisso? E ele, não, mas é perfeitamente legal, porque é para crianças da idade dele, não é para adultos, que para adultos é que era ilegal. É pornografia para crianças, portanto está tudo bem. Bem, eu tenho que confessar, quando um gajo lê estas coisas, normalmente um tipo identifica-se mais com as personagens antissistema e que são contra a sociedade. Eu a ler isto eu penso, eu sou o mocho, meu. Claro, eu sou o careta. Eu não quero comparar os meus amigos nem de maneira nenhuma a este universo. Só eu sinto-me, eu sou esse gajo careta que chega agora à casa, não, mas quando vivia aqui não limparam a louça, meu. Ficava chateado com essas cenas. Mas pronto, só para acabar, a única verdadeiramente desgraçada é o Hal. Os outros, aqui há uma certa glorificação da decadência, porque isto é um humor profundamente decadente, mas há uma glorificação da decadência, porque tanto a Meg como o mocho, como o gato, sempre que ouvem, não sei o quê, vou trabalhar, chulo, estão sempre contra o sistema. Polícias, porcos e não sei o quê, os gajos estão sempre contra o sistema e estão na sua profunda glória nessa decadência, e isso é engraçado. Agora, porque é que nós achamos graça a isto? Eu acho que, para já, porque é que é engraçado gozar com aquilo que é a miséria, né? Com a desgraça dos outros, porque há aqui um certo sentimento de vitória, não é? Há um certo sentimento de elevação em relação a isto, e muitas vezes é a única maneira de nós sermos vitoriosos. Por isso é que os temas que eu sinto que são profundamente negros, que às vezes brincar com eles, às vezes é a única vitória que nos resta. Além disso, há aqui um paralelismo que se calhar ninguém vai fazer, mas que, por exemplo, o mouse, muitas das coisas que se mostrou no mouse, com ratos, conseguimos se calhar às vezes ilustrar, ter coisas muito gráficas, sem haver aquele choque, não é? Porque o rato está a representar a pessoa. Aqui é-nos mais fácil, se calhar, também ver estas personagens que não são reais, não é? Um lobisomem, um mocho. A Meg seria a única que parece realmente uma pessoa. Mas aqui nós vemos de tudo. Eu depois fui reler o livro do Menargue e ainda me parece mais bizarro. Porque o Werewolf James estão numa festa e de repente ele vai buscar um ralador de queijo e sem razão nenhuma começa a ralar os testículos. E isto... Porque pronto, era uma coisa que ele se lembrou de fazer.
Isto é mais fácil ver num lobisomem do que se for propriamente... É menos real, ou de certa forma, não é? Não é um livro que tem aquele retrato realista em que tu começas a ter um choque com a realidade. Não, são personagens tão de ficção, não é? Tão irrealistas, tu acabas se calhar por entrar melhor no humor. Mas eu gostei de tu teres dito porque é que nós gostamos disto e tentar procurar porquê, porque acho que é uma pergunta pertinente. Porquê é que achamos graça a isto? Porquê é que gostamos disto? É o humor nihilista, que é tipo... Não, isto é tudo merda. E neste tu tens, pegando, coitado, no pobre moço, aquela festa de anos, não é? Aquela festa de anos, vamos levar-te aqui, olha, agora vamos violar-te. Que eu acho que eles não o violam a sério, mas que é extremamente humilhante. E a gente, este tipo faz tanta coisa por vocês. Mas também acho que tu no do Amsterdão vais tendo alguma evolução. Tu vais vendo que o Werewolf James, a dada altura, vai pedir desculpas ao moço. O moço é quem safa a Meg e o Mog em Amsterdão, porque os gajos perderam os medicamentos, estão a tripar completamente fora. É óbvio que eles depois vão voltar a pisar no moço. E, por exemplo, no final do primeiro volume do Mega Rex, o moço supostamente vai embora e eu não vi continuidade nisso no do Amsterdão. Ele volta a estar lá na casa, portanto há um reset, volta tudo ao mesmo. Mas de vez em quando tens momentos em que eu acho que há essa apreciação pela personagem, porque sem ela, estes tipos estavam completamente, ainda mais perdidos, não é? Se calhar já estavam todos mortos aí no chão, num sítio qualquer, numa viela. Sim. Bom, eu gostava de dizer que eu já escrevi sobre esse livro. Eu, na verdade, fui ver quando é que eu tinha escrito sobre isto e escrevi em 2013. Que é espetacular porque o livro só saiu em 2015. Não, desculpa. Não, mas é isso mesmo. Ou seja, eu a primeira vez que escrevi sobre isso foi sobre episódios que tinham sido em pequenos livros, jornais, etc., antes de ter sido colecionado num volume. Aliás, eu indico isso, quem me pôs, isto já foi uma daquelas bandas desenhadas, é curioso porque houve uma fase em que eu conseguia acompanhar mais ou menos aquilo que estava a ser produzido, não digo em tempo real, não sei se esta é uma boa expressão, mas digamos, tinha tempo, tinha alguma energia de ver o que é que estava a surgir através das pequenas editoras. Aqui já contava com a ajuda de leitores mais jovens, e neste caso foram os autores do Inferno, ou seja, a Eta Moé, o Mau e o André Pereira, que me puseram na senda deste autor. Disseram-me, tens que ver isto, etc. Portanto, eu arranjei alguns jornais, etc. E logo imediatamente eu gostei imediatamente deste registro. E de facto isto era tudo, colecionava estas pequenas anedotas de stoners e piadas muito estúpidas com estas misérias, etc. Eu percebi, e também por causa de ler, que havia ali qualquer coisa mais ou menos de autobiográfica, ou seja, apesar de ter este tipo de desenho que o próprio Simon Esselman diz que ele imita, de certa forma, vocês reconhecem, o gato imita um bocadinho o Garfield, ele fala de influências como os Simpsons, o Tintin, e obviamente isto faz parte de uma tradição que vem desde os underground comics dos anos 60, não é? Que é piadas à volta de... Eu não sei se vocês alguma vez tiveram paciência para ler muita coisa dos underground comics, mas chega a um ponto, é insuportável, porque é só piadas cocó, xixi, droga, bebidas e não sei o quê, mas sem piada nenhuma, não, são mesmo más. Ou seja, é quase uma espécie de aí fumei um chá, não é mais do que isso, e fiquei todo lixado. Aqui não, aqui há a dimensão visual, ou seja, o autor tem transformado um bocadinho o seu desenho, mas ele de facto é um artista, ele próprio diz que tem limitações, mas a verdade é que o gajo desenha de uma maneira bastante agradável, ou seja, há muitos pormenores, ele utiliza aguarelas, guache, ou seja, muita cor, ou seja, enche o olho, é uma coisa rica, as composições das páginas também são muito fixe, e depois é hilariante, de facto, porque são piadas horrorosas, de um gajo enfiado num carrinho de compras e mandado ribanceira abaixo e que não é atropelado por acaso, e nós estamos a rir-nos daquilo. Só que o riso, lá está, se calhar estamos a rir e de repente paramos e pensamos, meu Deus, eu espero que ninguém note que estamos a rir destas coisas, mas depois rimos outra vez desta própria coisa. Aliás, o Simon Esselman fala em alguns de horror social, porque ele diz que isto é mesmo um retrato
da sociedade. Mas isso é uma trip. Essa imagem que estás a mostrar é um momento em que há uma grande trip. Não, opá, tu estavas a falar do desenho e eu achei que podíamos mostrar qualquer coisa, não tinha que ter necessariamente a ver com o que estavas a dizer, era só para mostrar qualquer coisa. Mas curiosamente, pronto, esse é exatamente o spread que eu mostro no blog, quando falei. Isso já estás a ver? estava no tal jornal, que era uma grande página. Como é que se chama? Max Depression, não é? É uma página. Acho que sim. Agora já saí da página. Vá, continua lá, não te percas. Bom, É não Max interessa. Depression. Bom, mas uma coisa que eu noto é que, à medida que nós vamos lendo as compilações em livros, ou seja, já é possível ler esse livro, lá está. Isto é uma das minhas preocupações, é que muitas vezes as pessoas têm acesso aos livros e começam a pensar que estes autores trabalham sempre no formato graphic novel. Mas a verdade é que foi pré-publicado em revistas, coisas soltas, e é muito engraçado. Existe material que ele faz inédito, ou seja, há material que ele faz só para livros e que não saiu antes. Aliás, ele está a trabalhar agora no que vai ser suposto um livro de grande continuação, totalmente inédito. Mas uma coisa que se nota é, à medida que nós avançamos, não só vemos aí pérolas de coisas assim, o gajo está a tentar aqui lidar com temas um bocadinho mais sustentáveis, mais pesados, mas nós começamos a notar também o crescimento, digamos assim, das personagens, o tempo. Aliás, ele próprio fala e compara com cenas como a série Gasoline Alley, que foi, para quem não conhece, é uma série que começou, eu não quero mentir, talvez anos 20 ou até antes, mas em que foi introduzida a ideia das personagens envelhecerem, crescerem, um bebê cresce para adolescente, até a idade adulta, etc. E com toda a saga dos Hernando Brothers, né, que é uma telenovela que nunca mais acaba. Portanto, eu estou em crer que se este tipo continuar a produzir como produz, que é muito, ele trabalha imenso, que nós daqui a uns anos vamos ter livros sem fim, quer dizer, muito material, numa espécie de estrutura que temos que estar sistematicamente a voltar atrás para tentar perceber as relações. Normalmente, quando as pessoas perguntam, eu mostro os livros, é uma grande surpresa, de facto, que isto é um sucesso comercial no mundo inteiro. Isto é traduzido em todas as línguas, vende imenso, vende como caraças. Mas é estranho, porque se nós descrevermos, pensamos, mas porquê que raio que isto tem sucesso? Porque isto é completamente bleak, não é? Mas uma maneira de eu às vezes introduzir isto é como o Friends, uma sitcom aparentemente anódina com personagens completamente imbecis, mas com crack, em que está o crack envolvido. E porque depois, ou seja, somos presos com isto lê-se bem, isto é giro, vou ler, e de repente piadas sobre vómito, abuso sexual, identidade sexual, violência do pior, etc, etc. Portanto, eu acho que talvez seja esse equilíbrio entre sabem aquela lógica que existe da violência, muitas vezes em família, em que a pessoa que abusa fisicamente de outra pessoa, com violência, pode ser só murros, etc., mas depois cuida dessa pessoa. E então esse mecanismo, a pessoa, apesar de ser agredida, aceita o tratamento do agressor. O agressor diz, peço desculpa, vou tratar de ti. Ou seja, o que eu sinto é uma espécie de relação quase abusiva desse tipo, que é, temos uma coisa pesada e depois temos uma coisa divertida e depois estamos, agora vai ficar tudo bem com estas pessoas, e depois pumba, outra vez a violência. E estamos sempre, como um acidente, não conseguimos parar de ver porque queremos ver como é que isto acaba. E eventualmente até pode haver coisas horríveis, como morte mesmo, mas de certeza absoluta que vai haver voltamos à mesma coisa. Bom, esta história que o Gabriel estava a contar, do aniversário do Raul, é que o Raul para já é drogado e depois é arrastado até uma casa onde é violado. Eles indicam que é violado. Eu acho que é violado. E depois, na história a seguir, o Werewolf James vai-lhe oferecer qualquer coisa. Acho que eles oferecem, ou é a Meg e o Mog oferecem-lhe um jogo e qualquer coisa e pedem desculpa e depois é o Raul a jogar o jogo todo contente. Pronto, parece que já não foi tanta moda. Eu não sei até que ponto as personagens não é de certa forma real que a dada altura eu também já li essa história há muito tempo, mas que
tomam consciência que se calhar exageraram e foram demasiado longe. O que não quer dizer que não volte, no dia a seguir que não volta a acontecer a mesma coisa. Mas tem ali um momento, realmente tivemos mal, toma lá este joguinho. E depois é o que o Pedro estava a dizer, a relação do abusador e depois do eu cuido de ti, está tudo bem. Mas isso é o ciclo precisamente das dependências de drogas, não é? Que é muitas vezes a pessoa tem uma recaída e diz, desculpem, eu não queria ter feito nada disto, eu vou tentar endireitar, peço desculpa, tenta. E depois é um ciclo que cai novamente. Aliás, vocês estavam a falar, esta informação é um bocadinho biografista, não é muito importante, mas estava-se a falar de facto, mas ele fala abertamente dessa questão, de ele ter crescido numa casa muito complexa, não é? A mãe não era toxicodependente, a mãe é toxicodependente. Ainda hoje continua dependente de drogas. E o gajo tem uma vida também que foi complicada. Ele diz que ele cresceu na Tasmânia, ele diz que aquilo é um sítio muito, muito miserável, de facto. Portanto, isto há aqui uma espécie de autobiografia, ao mesmo tempo de um processo terapêutico, mas depois há humor, ou seja, uma pessoa sente-se culpada, mas a verdade é que ele escreve de uma maneira divertidíssima, apesar de ser de coisas absolutamente horríveis, não é? Eu tirei aqui um pequeno diálogo que, isto está muito bem escrito, eu acho. Que a Meg aparece assim um bocadinho acabrunhada e senta-se no sofá e alguém que lhe pergunta, ou é o Hal ou é o Mog, "Where were you?" E ela diz, "Nowhere, I was just having my winter abortion." E depois o Mog fica, "Sorry." E ela, "It's nobody's fault. It gets cold in winter." Pronto. Eu acho isto engraçado, pá. É tipo, mas é engraçado, eu gosto particularmente porque isto não tem aquele formato clássico parece que tudo, nós já sabemos o que é que vem aí. Aqui, a punchline ou o momento alto pode estar quase no início, pode estar a meio, pode ser, e muitas vezes o que é isso que o Pedro estava a dizer, há um descontrole, porque isto é droga, não é? Isto é droga em cima de droga, então há um descontrole crescente. Então às vezes parece uma bola de neve. A história da viagem do Werewolf James, que não chega a embarcar, que o gajo ia porque ele lá obrigou os putos a fazerem chapéus de filme. A história do o gajo droga, para já toma ele próprio droga, comprimidos, e depois droga os putos, mete os putos dentro de sacos pretos do lixo, para não pagar, mete os putos naqueles tapetes da bagagem, depois entretanto percebem que aquilo está lá crianças dentro, o gajo despe-se todo, completamente descontrolado, depois cai, depois há uma aranha a sair do cu, e depois já está ele com a lágrimazinha a falar com os filhos. Aquilo é um crescendo de descontrole e de bizarria, e isso é que é a piada. Não é no final ele diz, olha, lá fora está-se pior, e depois pronto, dá aquela música dos malucos do riso e não é nada disso. Não. Mas esse descontrole realmente das personagens é genuíno. Não há. Por exemplo, já falámos que o Mocho é o único que normalmente tem emprego. Eu já percebi que a Meg recebe algum tipo de subsídio, sim, por alguma razão. Mas quer dizer, ele não deixa de ser, de certa forma, alguém que providencia coisas naquela casa. E eles tentam sabotá-lo quando ele vai para o emprego novo. Bem, eles não querem mesmo saber, porque podiam ter aquela intenção, não, deixa o tipo trabalhar e gastar dinheiro e vamos estar bem à pala dele. Não, eles, se o gajo for despedido, é despedido, eles não querem saber. E então é mesmo como estavas a dizer, aquilo é... Uma coisa que eu acho piada é que, aliás, ele próprio diz isso, o autor, ele diz que vê muita televisão, e não necessariamente televisão de qualidade. E nota-se perfeitamente que muitos dos episódios têm uma estrutura de sitcom. E o sitcom normalmente tem sempre aquela coisa que é, tens um status quo, há uma aventura qualquer, uma cena qualquer durante o episódio, e depois acaba tudo na mesma, não é? Portanto, sim, muitas vezes até tem a ver, aliás, duas das séries que eu mais detesto, enfaticamente, que há séries que são indiferentes, para mim, é indiferente, nem sequer vejo. Mas há outras que não as vendo, odeio-as. E duas delas é o Friends e a outra é o Friends agora, como é que se chama? How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, exatamente. Que para mim aquilo é mais ou menos a mesma coisa. É que, enfim, desculpa, outra pessoa que não gosta do Friends.
Eu também não ligo. Eu também não ligo. E é sempre a muito, mesma coisa, quer dizer, é uma coisa de gajos relativamente não, burgueses, que nós não percebemos muito bem se o emprego é bom ou não, mas conseguem sustentar uma vida aparentemente porreira, imenso tempo livre, fazem imensas coisas, as preocupações nunca são verdadeiramente realistas, óbvio. As pessoas podem dizer, epá, mas a sitcom, o objetivo não é esse. Está bem, mas por isso mesmo, eu não gosto dessas sitcoms e é sempre uma dinâmica que muitas vezes até pode passar por relacionamentos entre eles, não é? Portanto, o A namora com o B, o C com o D, mas depois o A também se namora com o D, sempre há estas coisas, mas é sempre tudo muito consensual e todos amigos. Isto aqui é exatamente o contrário. São todos rigorosos uns com os outros. Mas a verdade é que nas nossas revoluções nós estamos mais perto disso. Eu, por exemplo, tenho aqui uma página aberta, uma imagem, que é o Werewolf Jones, que é tipo o party animal mesmo, literalmente, não é? Por alguma razão, um lobo, em que o gajo baixa as calças para enfiar o pênis no ouvido do moço. Só para, agora curva lá esta. E isto lembra-me precisamente... bom, aconteceu com um primo meu, não interessa. Mas isto lembra-me milhões de experiências daquelas cenas, quando um gajo sai com amigos e fazia campismo e não sei o quê, e havia um de nós, talvez eu tenha feito alguns comportamentos assim ou não, mas em que um deles que faz brincadeiras completamente idiotas, mesmo estúpidas, perdas tribeiras e não sei o quê. Mas depois o gajo diz, deixa, é o gajo, é assim, não faz mal, etc. Às vezes pode escambar de uma forma mais violenta ou não, ou pior. Só que acabamos por ter alguma intimidade, lá está, a acompanhar estas personagens que nós próprios, apesar de vermos, e vemos que nenhuma das personagens é particularmente que tem direito a ser redimida, mas temos, não sei se é simpatia ou se é simplesmente o querer ver o desastre do automóvel. Mas eu acho, sinceramente, isto é muito mais interessante, por exemplo, do que tentar fazer uma série em que há, por exemplo, a introdução de um tema sério. Este livro agora vai lidar com o tema da toxicodependência e depois resolve-se de uma maneira muito forte, em que a pessoa chora e ultrapassa isso. Não, fuck it, isso é uma coisa super bem comportadinha e de uma esperança demasiado bem pensante, na qual eu próprio posso cair em algumas coisas que faço, não tenho problema em admitir isso, mas não é isso que vai fazer uma história mais humana, mais interessante, e se calhar é esta contínua desgraça que traz graça, não é? Sim. Fazer um trocadilho ridículo. Sim, mas mesmo, eu acho que pode haver alguma empatia, assim, porque mesmo aquele episódio do aeroporto do Werewolf Jones, o Werewolf Jones é uma personagem, como já aqui descrevemos, que, meu Deus... O gajo morre, não morre? Não. Quer dizer, até onde eu cheguei, não. Até onde eu cheguei, não. Não, que eu sei que há mais livros para a frente que se calhar já leste, mas o Werewolf Jones, naquela cena do aeroporto, tu a dada altura dizes, epá, já chega, não é? Já chega. Aquilo realmente bate um bocadinho forte. Mas é como tu dizes, esta personagem merece ser redimida, que pôs os filhos em sacos do lixo para não pagar o lugar do aeroporto. Não merece, não é? Estas personagens não pretendem a redenção. Isso é que, em momento algum, elas pretendem a redenção. Elas estão a glorificar o seu estado decadente. Aquilo é a glorificação da decadência. Elas são felizes assim. Só que há uma coisa interessante. Por exemplo, eu vi uma pessoa qualquer a falar precisamente do Booger e a dizer que era uma das primeiras personagens genuinamente trans. E que não era criada como um token de nada. Ou seja, não são personagens criadas simplesmente hoje em dia este tema é importante, eu vou colocar aqui uma pessoa para representar esta identidade, por exemplo, e mostrar que também são pessoas que merecem atenção e nosso amor, são pessoas normais. Não, bem pelo contrário, é uma pessoa com todos os... não é nada simpática, etc. Mas isso, se calhar, é esse tipo de genuidade, não sei se é uma palavra, peço desculpa, de explorar estas personagens, ou seja, que envolvem questões de identidade sexual, de adição ao álcool, a drogas, a um determinado comportamento, a uma determinada liberdade juvenil, não é? Que um gajo não está preocupado, e amanhã, que se lixa amanhã, estou a curtir agora. Isso também é o que torna isto, se calhar,
eu não gosto muito da ideia da identificação, acho que isso é um bocadinho problemático falar desta maneira, mas lemos e compreendemos essas histórias. Enquanto que temos uma história moral, nós percebemos logo, pá, isto é um panfletozinho, não é? De que querem instituir aqui uma moralidade. Aqui não, nós vemos, pá, isto sou eu, sou eu nesta vertente ou noutra vertente, etc. Acho que existe essa possibilidade de proximidade que é muito, muito genuína e muito honesta, acho eu. Eu, por acaso, eu acho que tens toda a razão. Aliás, vocês acompanham o Saga, não? Sim. O Saga, o que eu sinto é que aquilo é um bocadinho uma coleção de cromos de temas que eles querem tocar. Um deles é o transgénero, não é? O transgénero é uma personagem que é transgénero, mas que é heroica. E que, ou seja, esta aqui parece mais real. Outro, depois também em relação ao homossexual. Parece que há ali uma série de coisas que eles querem. De temas que normalmente não são usados neste tipo de BD mais comercial. E que a maneira como eles representam parece que é uma amálgama de situações que não são muito representadas, ou pelo menos neste tipo de BD querem representar. E, diferente desta personagem, o Booger não é uma personagem, tem essa característica, mas não é uma personagem consensual. Não faz parte de uma agenda política ou o que seja. Sim, naquela de, agora vou tornar esta personagem, nobre porque este tema, não sei. Não, ele está-se marimando para isso. Esta divisão é um bocadinho artificial, mas existe uma oposição entre, quando se fala em inglês, por exemplo, de uma história plot-oriented e character-driven, não é? Nós, aliás, uma das coisas que falámos do Tenet no episódio passado é que é tão subsumido ao plot que as personagens, obviamente que têm algumas características, mas percebe-se que estão mais a cumprir as funções do que propriamente serem bem construídas. Aqui é exatamente o contrário, ou seja, o plot precisamente são anedotas curtas ou coisas mais ou menos substituíveis, mas o que interessa é que nós parece que estamos mesmo a acompanhar personagens completas. Parece que mal elas começam a falar, depois de uma certa familiaridade com elas, não é? Percebemos logo, ok, isto é esta personagem, é óbvio que o gajo vai fazer isto. Pois, e no Saga eles estão lá também, no fundo é o plot oriented, mas eu acho que é uma Saga, atenção. Mas eu acho que o Saga, e eu gosto do Saga, acho que me entretém bastante, mas o que eu queria dizer era, eu acho que o Saga parte um bocado do que tu já disseste dessa amálgama. Eu acho que logo desde o início tu percebes que aquilo é um caldeirão em que ele vai buscar um bocado de tudo, misturar aquele universo medieval de magia com o de ficção científica, em que põe esses dois povos quase de universos literários, o que seja, completamente diferentes. Vamos pôr fantasmas, vamos pôr... Pronto, ele vai pondo um bocado de tudo, transforma aquilo numa enorme novela. É giro, eu gosto, mas é um bocado nesse sentido. Não sei se ele pensou, tenho que pôr esta personagem ou esta, mas eu penso que ele quer pôr um bocado de tudo e de tudo que já foi um bocado feito. É ali uma junção, não é? Olha, uma coisa que eu gostava de fazer era relembrar que, até por causa deste tema, o Rir para não chorar, de lembrar um bocadinho de facto, aliás, como o próprio Gabriel estava a brincar, a falar do humor livre, lembrar das tiras, por exemplo, do Afonso Ferreira. Porque, apesar de haver uma grande diferença, há também este tipo de mecanismo que é falar de coisas bastante pesadas, miseráveis, etc., mas com humor totalmente iconoclasta, não é? Ou seja, o humor como... É um bocado estranho, o humor introduz o tema para pensarmos seriamente no tema, mas sem deixar de ser com humor. Haverá outras coisas, lá está, eu falei dos underground comics, mas se calhar podíamos falar de algumas coisas, sei lá, do Peter Bagg, talvez, o Joe Matt, não sei, ou mesmo a Julie Doucet. Ou seja, existe uma abordagem humorística, mas ao mesmo tempo tenta-se, ou está a abordar-se, temas que são bastante significativos. Lá está, são temas contemporâneos, mas enquanto que o Saga provavelmente é bem pensante, eu não gosto muito de fazer estas oposições assim, dizer isto é bom, isto é mau, mas o Saga se calhar é bem pensante na maneira como introduz os temas e isto é um pouco mais perto, epidérmico, não sei. Não, eu não estava a dizer, eu também gosto bastante de Saga. Acho é que aquilo, às vezes parece que há um checklist de temas e de coisas que a Saga é verdade, sim. Aqui não sinto essa preocupação.
Em relação àquilo que disseste das soap operas e da televisão, é muito interessante isso, porque de facto aquilo, mesmo a escolha de planos no desenho da BD, tem muito a ver com isso, com essas novelas, essas sitcoms, porque, por exemplo, aquele plano é quase um point of view da televisão sobre o sofá, é muito usado e parece realmente quase uma sitcom. Não é? Pronto. Eu também não gosto do Big Bang Theory. Pronto. Não pode ser só o Pedro a dizer as séries famosas que não gosta. Isto também não pode ser só assim. Não, eu nunca percebi a cena das pessoas com o Friends, pá, mas pronto, ok. Ainda bem que há mais gente que também não percebe. Mas pronto, está muito bem visto e de facto faz sentido. Se ele vê muita televisão desse género, ele aqui está a fazer um pouco isso, está a pegar em. Ele tem referências eruditas, por exemplo. O gajo, até mesmo o desenho, lembra muito algumas experiências de art comics da sua altura, como o Ben Jones, o Paper Red, o próprio Kramer Zergot, aquele intro. Portanto, o gajo conhece, tem essas referências. E eu até uma das coisas que mostro no post que escrevi é um spread em que ele, de certa forma, imita um filme experimental muito conhecido, que é o La Centrale, do Snow. Portanto, o gajo tem referências e introduz. Não é de uma maneira muito, digamos, in your face. É uma coisa bastante sutil. Mas, de facto, a cultura a que ele parece que ele está a responder mais é essa cultura popular. E acho que... Diz. Não, vocês já leram o Transmetropolitan, Warren Ellis, não é? A dada altura, sim. Acho que no primeiro volume o Spy da Jerusalém diz que a melhor forma de conhecer um país é ver a programação televisiva. Ficar a conhecer o povo, não é? Portanto... Quem liga à televisão portuguesa basta ver o Preço Certo, a Cristina Ferreira e já percebeu tudo. E os fins de semana têm uma programação riquíssima, agora em festa, todos os fins de semana. Por acaso é fixe esses programas, agora em Vila, não sei o quê. Olha, vamos lá terminar, senão vamos descambar. Ok, deixa-me só dizer uma coisa antes de terminar. Por causa que falaste com o Clube do Inferno, te deu a conhecer o Simon Esselman e lembrei-me imediatamente que quem traduziu a versão da foi o André Pereira. Verdade. Um abraço para ele. Exatamente. Shout out. Bom, vocês querem falar de algum livro que estejam a ler ou partilhar alguma coisa? Vamos falar do livro que vamos falar para a semana, não é? Já agora. Sim, claro. Então, para a semana, sou eu a escolher e vou escolher o livro da Kingpin Books, O Poema Morre, escrito por David Soares e ilustrado pela Sónia Oliveira, e o tema vai ser a guerra. É um tema muito vasto, mas vamos falar um bocadinho sobre ele, até porque ainda não abordámos nada do género desde o início. E pronto, aproveito. De saber o que é que o David tem contra a poesia, não percebo essa, mas pronto, tudo bem. Vamos ver. Ele há de se pronunciar. Olha, eu estou a ler este calhamaço gigante que eu tinha cá por casa e que nunca tinha começado a ler. E estou a gostar bastante. Nunca tinha lido assim grande coisa de Joe Sacco. Diz o título, porque eu imagino que algumas pessoas possam querer ouvir este programa e não ver. Eu também aconselho a não ver. Sim, não se ganha nada. Footnotes in Gaza é um livro gigantesco, mas pá, espetacular de facto. E super divertido. É muito engraçado. Este aqui nem dá para rir com a desgraça, é só essa desgraça. É um pouco BD quase de reportagem, não é? Num cenário. E tu, Gabriel, que lês tu? Eu na verdade não tenho lido muito ou quase nada de banda desenhada, portanto até vai ficar mal, mas eu às vezes gosto de ler um bocadinho algumas coisas mais sérias. Mais famosas para também estar um bocado a par do que se faz. Então já comentei contigo ou convosco que comecei a ler o Three Jokers, porque gosto da personagem do Joker, faço alguma coleção de alguns dos livros deles, mas achei fraquinho, não fiquei assim muito entusiasmado, porque eu gostava que fosse uma coisa gira dentro do entretenimento, mas eu realmente acho que o Geoff Jones nunca escreveu muito bem o Batman, do pouco que li dele. Não sei, não tenho assim nada, tem sido semanas complicadas, mas pronto. Muito bem. E tu?
Eu não estou a ler nada, eu só leio literatura séria europeia. Pá, então para isso eu não tinha mostrado nada, pá. Agora vamos perder os poucos ouvintes que temos. Não, tenho lido assim só coisinhas muito pequenitas, mas sem grande tempo para pensar sobre elas, infelizmente. Começaram as aulas, por isso estive a preparar outras coisas. Bom, queres fechar o estaminé? Sim, sim. Que olha, obrigado aos que estão aí, ou ainda estão aí. Obrigado ao André, obrigado ao Pedro pela conversa. Portanto, para a semana a mais, David Soares, o Poema Morre. Se quiserem acompanhar-nos na leitura, também para quando tiverem a ouvir o podcast possa ser mais interessante ou não. Cá estaremos para a semana. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau, um abraço.